Olá, meu nome é Gustavo Barquilha, eu sou educador físico com mestrado em Ciências do Movimento Humano, sou coordenador técnico da Integral Médica Suplementos e a gente hoje vai bater um papo sobre como perder gordura sem perder massa muscular, tá? Esse é um tema um pouco complexo, que acaba envolvendo principalmente uma interpretação. Primeira coisa, o que é perder peso? A gente tem tipos diferentes de perda de peso. A gente pode ter, por exemplo, um obeso que precisa realmente perder peso de balança, porque ele está muito acima do peso, ele tem uma sobrecarga nas articulações, por exemplo, e ele precisa diminuir o peso como um todo. Nós temos alguns exemplos de esportes como luta, por exemplo, que os atletas eles têm que perder peso também, peso na balança, então não importa o que realmente eles estejam perdendo, se é água, se é massa muscular, o intuito é ele bater o peso na balança. E nós temos uma perda de peso que é um pouco diferenciada, que é aquela perda de peso com qualidade. O que é essa perda de peso com qualidade? É quando o atleta ele só quer perder gordura e quer preservar ou até aumentar a massa muscular. Então, por exemplo, no bodybuilder, a ideia é não perder massa muscular. Óbvio, existem casos e casos específicos de mudanças de categoria, por exemplo, mas a ideia principal é você perder a gordura e preservar a massa muscular. E é isso que a gente vai estar falando hoje, principalmente sobre isso, sobre como perder a gordura preservando a sua massa muscular, tá? Mas antes disso eu vou passar só alguma coisinha, só pequenos tópicos sobre a perda de peso como um todo, tá? Temos alguns estudos que mostram o quê? Principalmente estudos longitudinais. A dieta, quando a gente pensa em peso, ela é um dos fatores primordiais para a perda de peso balança. A gente está falando de balança agora. Então, se você está querendo perder peso, se você tem um aluno que precisa por algum motivo perder peso na balança, sem se preocupar tanto com a manutenção ou até o aumento da massa muscular, a dieta é tão importante quanto exercício ou qualquer outra coisa. É isso que mostra alguns estudos, tá? A gente tem, por exemplo, alguns estudos com duração de mais de um ano que mostram que quando você compara se você compara 4 grupos, por exemplo, se você tem um grupo controle, que é um grupo que não treina e não faz dieta, um grupo que só treina, um grupo que só faz dieta e um grupo que faz dieta e treina, alguns resultados mostram que para perder peso na balança sem qualidade, o grupo que só fez dieta teve uma perda de peso parecida com o grupo que fez dieta mais exercício. Então, na verdade, não é que o exercício não seja importante, mas quando eu penso em peso, balança, quando eu não falo em qualidade, mas eu falo em quantidade, a dieta, ela talvez é tão importante quanto o exercício. Em contrapartida, se eu quero simplesmente perder peso, se eu quero perder gordura, só que preservando a minha massa muscular, eu tenho que dar um estímulo. Simplesmente fazer dieta, somente com a dieta é muito difícil eu conseguir preservar a minha massa muscular. Eu consigo abaixar o peso somente com a dieta, mas preservar a massa muscular é mais difícil. Eu preciso ter um estímulo mecânico, eu preciso ter algum estímulo de treino para que eu consiga pelo menos preservar a minha massa muscular e talvez até aumentar. Num primeiro momento, durante muitos anos, na verdade, a educação física ficou muito preso à realização de atividade aeróbica de média e longa duração para perda de peso. Então, quais eram os protocolos básicos para se perder peso? Você fazia um treino de musculação, intercalando com atividades aeróbias de média ou longa duração e de média ou baixa intensidade. Então você corria vamos dar um exemplo, um treino básico para se perder peso. Você faz 3 vezes na semana, por exemplo, musculação e intercala essas 3 vezes na semana com atividades aeróbias de 60 minutos, com intensidade moderada.
Durante muito tempo a gente ficou preso a isso. Essa perda de peso é a partir dos 30 minutos que você oxida mais gordura, é a partir dos 30 minutos de atividade aeróbica que você começa a queimar mais gordura, e a partir daí a gente utiliza treinos de 30 a 60 minutos para se perder peso. Isso é um conceito errado, tá? E eu vou explicar por quê. Primeiro ponto. Os estudos que comparam a musculação com a atividade aeróbia, o que esses estudos mostram? Se você fizer atividade aeróbia ao invés de musculação, você vai perder peso. Tanto a atividade aeróbia quanto a musculação ajudam na perda de peso. Só que a musculação, ela preserva a sua massa magra. A musculação mantém a sua massa magra. Os estudos mostram que a atividade aeróbia, principalmente de média e longa duração, elas não conseguem preservar a sua massa magra. Ou seja, tanto o grupo que treinou musculação quanto que fez atividade aeróbia, eles têm perda de peso, só que o grupo que faz musculação perde peso preservando o músculo. O grupo que só faz atividade aeróbia, de média e longa duração, ele acaba perdendo massa muscular também, tá? O que é uma coisa que a gente não quer. Quando a gente pensa em perda de peso com qualidade, a gente quer, na verdade, justamente essa manutenção da massa magra, tá? Outros estudos mostram também que a musculação ela ajuda a preservar a massa magra, principalmente porque ela aumenta mais o metabolismo de repouso. Atividades aeróbias de média e longa duração não aumentam o metabolismo de repouso. Na verdade, atividades de média e longa duração, elas podem até mesmo diminuir o metabolismo de repouso. É a mesma coisa, se a gente for pensar qual é o principal fator para a gente preservar a massa magra, é o mesmo fator para se aumentar a massa magra. Então, a síntese proteica, ela é muito importante, tanto para eu preservar a minha massa magra, quanto para eu aumentar a minha massa magra. Porque quando eu adequo uma dieta com um treinamento correto, o que acontece? Eu perco a minha gordura e eu mantenho a minha massa magra, tá? Então, basicamente, atividades aeróbias de longa e média duração, você tem um processo que pode prejudicar tanto o meu aumento de massa muscular, quanto a minha manutenção da massa muscular. Estou fazendo uma dieta hipocalórica, eu estou restringindo calorias. Se eu, além de restringir calorias, eu ainda fizer atividades aeróbias de longa duração, ou média duração, acima de 30 minutos, 40, mais de 1 hora, eu posso sim perder massa muscular. Então não é o que a gente quer, não é, na verdade, não é uma perda de gordura com qualidade, é simplesmente uma perda de peso, tá? E como eu citei, esse metabolismo de repouso, ele é um dos fatores mais importantes hoje para se perder peso, certo? Pensando em perda de peso com manutenção da massa magra e somente perda de gordura, o metabolismo de repouso é fundamental. O que é esse metabolismo de repouso? São as calorias que a gente gasta para viver. Então, enquanto você dorme, por exemplo, o seu organismo está gastando calorias. Enquanto você está parado no trânsito, seu organismo está queimando, ele está utilizando, gastando calorias. Quanto maior o meu metabolismo de repouso, mais calorias eu gasto durante o dia. Tem um artigo científico muito interessante feito pelo professor Trexler, que ele fala o quê? De 100% do que a gente gasta de calorias durante o dia, em torno de 70% do meu gasto calórico diário vem do metabolismo de repouso. 70% do meu gasto calórico diário vem do meu metabolismo de repouso. Então, quanto maior o meu metabolismo de repouso, maior vai ser o meu gasto calórico diário, tá? Em torno de 15% vem o efeito térmico dos alimentos, tudo aquilo que a gente... Em torno de 15% vem do gasto calórico das atividades diárias, lavar prato, caminhar, subir uma escada, enfim, tudo que a gente faz durante o dia, tá?
10% desse gasto calórico diário vem do efeito térmico dos alimentos. Tudo que a gente consome de alimentos, a gente gasta calorias para metabolizar isso, tá? E 5% apenas vem do efeito direto do exercício. O que significa isso? Muitas pessoas se apegam à quantidade de calorias gastas durante o exercício. Então você tem lá uma aula de ginástica em que a propaganda fala que você queima 700 calorias naquela aula de ginástica. Primeiro que isso é mentira, a gente não consome 700 calorias durante uma aula de ginástica. Segundo ponto, o quanto isso é importante para a minha perda de peso. Segundo esse mesmo autor, que é um artigo publicado numa revista muito boa, uma revista científica muito boa, segundo esse autor, o que ele fala? 70% vem do meu metabolismo basal, apenas 5% vem do meu gasto direto do exercício. Se eu gastar 500 calorias, 300 ou 1000, isso não é o fator primordial para minha perda de peso. Se o meu gasto direto com aquela prática daquele exercício for 1000 calorias, óbvio, essas 1000 calorias vão me ajudar sim a perder peso. Mas esse não é o fator primordial. O fator primordial é o quanto o meu metabolismo de repouso vai estar aumentado com aquele exercício. Então é comum, muitas vezes, se a gente pensar em metabolismo de repouso, a gente ter um exercício com duração de 20 minutos, por exemplo, ser mais eficiente para aumentar o metabolismo de repouso do que um exercício que durou 1 hora. Por quê? Porque muitas vezes o exercício que durou 1 hora teve intensidade muito baixa. E a atividade física que durou 20 minutos teve uma intensidade muito alta, tá? Primeiro fator, o que influencia no aumento do metabolismo de repouso é a intensidade do exercício. Quanto mais intenso é o exercício, maior vai ser o meu metabolismo de repouso durante 24 ou até mesmo durante 48 horas. Se eu treino pesado, se o meu treino é intenso, maior vai ser o aumento do meu metabolismo de repouso. Treinamento intenso não é necessariamente somente o aumento de carga. Você consegue manter um treinamento intenso modificando, alterando vários fatores. A gente vai falar sobre isso mais pra frente, tá? Primeiro ponto. Para aumentar o metabolismo de repouso, eu tenho que trabalhar de uma maneira intensa, tá? Segundo ponto, alguns exercícios, vamos falar agora especificamente de atividade física aeróbia. Quando a gente pensa em exercício intervalado, o famoso HIIT, ele é muito mais eficiente, tá, do que o exercício aeróbio de média e longa duração. Então aquela velha história de que o mais importante é exercícios de 30 minutos ou mais, porque é a partir daí que você oxida a gordura, isso não é mais utilizado. Hoje, o que a gente preconiza? O que a ciência diz? Atividades intervaladas de alta intensidade são mais eficientes para aumento do metabolismo de repouso do que uma atividade, por exemplo, aeróbia de média intensidade que dura em torno de 1 hora. Se você tiver que treinar em 20 minutos, se você tiver que comparar um treino de 20 minutos intervalado com um treino de 1 hora contínuo de média intensidade, prefira o intervalado de 20 minutos, certo? Outro ponto também que tem uma ligação direta com o aumento do metabolismo de repouso é a correta ingestão de proteínas. Na verdade, adequar a dieta. Então, hoje a gente tem uma importância muito grande com a ingestão de proteínas na perda de peso. Antigamente a gente falava muito em aumento de peso somente. Quando a gente pensava em proteínas, a gente pensava muito em aumento de massa muscular. Hoje a gente também já dá uma atenção especial para a ingestão de proteínas também para a perda de peso, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre esses três tópicos, tá? Começando com treinamento de força, com a famosa musculação. A musculação é indispensável para quem quer perder peso com qualidade. Então, assim, o treinamento intervalado, por exemplo, ele é interessante, o treinamento aeróbio intervalado, ele é interessante para perder peso,
Mas você associar esse treinamento com a musculação é fundamental, principalmente para manutenção, até mesmo aumento da massa muscular. Então assim, de novo, lá no começo eu falei da importância da dieta para perda de peso. Peso pensando em peso na balança, não em qualidade, tá? Se eu quero simplesmente perder peso na balança, eu vou lá e faço uma dieta com um exercício físico. Não precisa nem ser muito intenso. Ou se eu fizer simplesmente dieta, que é o que tem vários grupos, alguns grupos que existem por aí fazem, se eu simplesmente fizer dieta, eu já vou diminuir o peso, mas eu também vou perder massa muscular. Para eu manter essa massa muscular, tem que entrar a musculação. Pensando na musculação para perda de peso, toda vez que eu estou perdendo peso, eu estou diminuindo a ingestão de calorias, eu estou diminuindo a ingestão de nutrientes. Quando eu restringo nutrientes para o meu corpo, eu tenho uma maior dificuldade, principalmente em aumentar a intensidade, a carga de treino. Se eu quero fazer um treinamento de força, por exemplo, a lógica é eu aumentar a minha ingestão de nutrientes. Se eu quero colocar mais peso, mais carga, como eu estou diminuindo a minha ingestão de nutrientes, automaticamente eu tenho uma queda na carga. Eu tenho uma diminuição dos pesos que eu utilizo durante o treino. Então, como que eu consigo manter a intensidade do treino mesmo em uma dieta hipocalórica, tá? Uma dieta com diminuição de calorias, diminuição de nutrientes? Eu posso utilizar diferentes métodos de treinamento. Por exemplo, eu posso fazer um treinamento, eu posso começar a utilizar mais treinos em circuito, então fazer uma combinação de exercícios para membros inferiores e superiores. Eu posso, em alguns casos, utilizar atividade aeróbia no meio do treino de força. Vamos usar um exemplo clássico, por exemplo, para um treinamento de circuito para perda de peso. Eu faço um exercício, uma série de 10 movimentos para cada agrupamento muscular, intercalo com um período X de atividade aeróbia, por exemplo, 3 minutos de esteira, volto, faço mais uma série de cada exercício, 10 movimentos, por exemplo, faço mais 3 minutos de atividade aeróbia. Isso é um treinamento em circuito, que ainda me permite utilizar também atividade aeróbica durante o treino. Temos outros métodos, como por exemplo, super série. Então, durante uma fase de uma perda quando eu estou perdendo peso, como eu não consigo colocar muita carga no treino, eu posso deixar o treinamento mais intenso, só que mesmo com menos carga, fazer um treino conjugado de peito e costas, por exemplo, onde eu faço uma série de peito, uma série de costas de descanso. Eu posso pensar em triset, por exemplo, eu posso fazer 3 exercícios seguidos para o mesmo agrupamento muscular. Exercícios em que eu não vou colocar muita carga, até porque eu não estou fazendo uma alta ingestão de nutrientes, mas que mesmo assim o meu treino vai ser muito intenso, tá? Essa é uma das formas de eu manter o treinamento intenso, mesmo com uma ingestão menor de nutrientes, certo? O que é importante? Faça musculação para conseguir preservar a sua massa magra, tá? Musculação é importante. Quanto mais massa muscular eu tenho, maior vai ser o meu metabolismo de repouso. Se a gente for pegar grupos como Vigilantes do Peso, por exemplo, em que fazem somente dieta, vocês vão reparar que as pessoas perdem peso. Isso realmente acontece. Só que o quanto elas conseguem preservar de massa magra, esse é o ponto. Quando você entra com uma dieta adequada e a prática da musculação, você consegue perder o mesmo peso, só que mantendo a massa muscular, certo? Então, treinamento de força é fundamental para preservar a massa muscular. Atividade aeróbica é importante para perda de peso? Sim, ela é. Só que não do conceito, não da forma que a gente geralmente pensava. Não daquela maneira que a gente preconizava no passado. Treinamento aeróbico de longa duração. O que é mais indicado hoje? Treinamento intervalado de alta intensidade, tá? O famoso HIIT. Então, HIIT, na verdade, o que é?
é uma associação de estímulos intensos de treino com períodos de recuperação, tá? Esse método, ele começou a ser utilizado lá no passado. Um dos estudos clássicos que a gente tem sobre esse trabalho foi do professor Tabata, tá? Tanto que existe o método Tabata, muito utilizado no CrossFit, no treinamento funcional. O que esse professor viu? Ele comparou dois períodos de duas fases de treinamento em uma pesquisa. Na primeira fase, durante 6 semanas, ele comparou um grupo que treinava 1 hora por dia, 5 dias por semana, tá? Em uma intensidade moderada. Então, eles faziam no cicloergômetro uma intensidade moderada, 1 hora de treino, 5 vezes por semana. O grupo do professor Tabata, ele viu o aumento no VO2 máximo, só que ele não viu aumento na capacidade anaeróbia. Depois, após essas 6 semanas, ele comparou uma segunda fase, em que as pessoas faziam de 7 a 8 tiros, tá? 20 segundos de duração cada tiro, por 10 segundos de recuperação, em intensidades suprafisiológicas, intensidades próximas a 200% do VO2 máximo daquela pessoa. O que ele concluiu? O grupo que fez de 7 a 8 tiros de 20 segundos com 10 segundos de descanso, intensidades muito altas, eles tiveram o mesmo aumento de VO2 máximo, só que também com aumento da capacidade anaeróbia. Coisa que o grupo que fez 1 hora por dia durante 5 dias não teve melhora na capacidade anaeróbia. A partir daí surgiu uma série de estudos. Por quê? Porque o professor Tabata concluiu que 5 minutos de treino, que é o tempo que dura um método Tabata, que é 20 segundos de estímulo por 10 de recuperação, 5 segundos de treino foram mais efetivos para a melhora da performance do que 1 hora de treino, tá? E a partir daí surgiram vários protocolos. Então, eu acabei separando 3 protocolos de treinamento intervalado, tá? Um protocolo tem uma média de 4 a 6 tiros de 30 segundos de duração para 4 minutos de recuperação, tá? 4 a 6 tiros de 30 segundos de recuperação para 4 minutos de recuperação. 4 a 6 tiros de 30 segundos de esforço para 4 minutos de recuperação, tá? Uma média de 20 minutos o treino. Esse tipo de treino durante 20 minutos, ele já é capaz, ele já é o suficiente para você melhorar o VO2 máximo, para você aumentar o desempenho na corrida de 5 km, para você aumentar, principalmente, que é o que é mais importante para a gente, aumentar o metabolismo de repouso 24 horas após o exercício, tá? Então, assim, 20 minutos de treino, essas 4 a 6 tiros de 30 segundos de esforço para 4 minutos de recuperação foram suficientes para aumentar o metabolismo de repouso, que é o que a gente busca. Outro modelo de intervalado, que esse eu acho bem interessante, são 10 tiros de 1 minuto de esforço para 1 minuto de recuperação. Isso dá 20 minutos de treino também, tá? 10 tiros de 1 minuto de esforço em intensidades próximas da máxima, muito alta intensidade, com 1 minuto de recuperação. Esse tipo de treino também melhora o VO2 máximo, também melhora a performance, tá? Diminui o percentual de gordura, tá? E aumenta o metabolismo de repouso, certo? Inclusive, alguns estudos mostram que esse tipo de treinamento intervalado de alta intensidade, por exemplo, esses 10 tiros de 1 minuto, além de aumentar o metabolismo de repouso, eles também conseguem, em alguns casos, ter um pequeno aumento de massa muscular em membros inferiores, tá? Atividade aeróbica de média e longa duração, eles inibem a hipertrofia em alguns casos. Você tem uma inibição da síntese proteica, você tem uma inibição da cascata de sinalização de hipertrofia. Isso quando a atividade de média e longa duração. Treinamento intervalado, você pode ter até mesmo um pequeno aumento de massa muscular de membros inferiores. Além de você estar fazendo um treino para acelerar a sua perda de gordura,
você ainda pode até mesmo encaixar esse tipo de treino para aumentar a massa muscular. Depende muito de como está a sua periodização. E a gente tem um outro modelo, que esse é um pouco mais agressivo, que são tiros de 8 segundos máximos também, numa intensidade muito alta, para uma média de 12 segundos de recuperação, também durante 20 minutos. Esse tipo de treino é um treino que eu utilizo, por exemplo, com lutadores de MMA. É um treino que a gente utiliza mais para performance, é um treino muito desgastante, muito intenso, que provoca uma acidose muito grande, mas que também é eficiente para aumentar o metabolismo de repouso, melhorar a capacidade aeróbia e anaeróbia, preservar a massa muscular e, em alguns casos, também aumentar a massa muscular de membros inferiores. Então, assim, a gente saiu de um modelo de treinamento aeróbio, que é o de média e longa duração, em que você podia ter perda de massa muscular ou mesmo um efeito concorrente, você deixar de ganhar massa muscular por você estar fazendo uma atividade aeróbica de média e longa duração. A gente sai desse modelo para um modelo que é o treinamento intervalado de alta intensidade, que você pode ser tiros com durações de 10 a 20 minutos, tá? Esses tiros podem ser de 20 segundos até mesmo 1 minuto. Os intervalos de recuperação podem ser intervalos curtos de 12 segundos ou até mesmo intervalos maiores de 2 minutos, 3 minutos. Depende muito de qual é a intensidade que você vai utilizar durante o treino. E esse modelo de intervalado é o modelo ideal para você preservar a sua massa muscular e acelerar a queima de gordura, certo? E aí a gente vem para o terceiro e último tópico, que são as proteínas, ou a ingestão dietética adequada, tá? Por que a proteína, se a gente for comparar as principais dietas hoje para perda de peso, dieta paleolítica, dieta de Dr. Atkins, dieta metabólica do Mauro de Pasquale, várias dietas que as pessoas conhecem para perda de peso, elas têm uma característica em comum: a alta ingestão de proteína. Por quê? Se eu sei que a massa muscular é fundamental para aumentar o meu metabolismo de repouso, quanto mais massa muscular eu tiver, maior vai ser a minha perda de gordura, porque maior vai ser o meu metabolismo de repouso, tá? Então, quanto mais massa muscular eu tenho, maior meu metabolismo de repouso, maior a minha queima de gordura. Sendo assim, a gente já é bem documentado que as proteínas, elas têm funções, ela tem função primordial no aumento de massa magra, tá? Então, para eu ter mais massa magra, eu tenho que aumentar a ingestão de proteína. Aumentando a ingestão de proteína na fase de perda de peso, eu preservo a minha massa magra, aumento meu metabolismo de repouso e queimo mais gordura, certo? Se a gente for pensar em dietas, qual é a principal fonte de proteína, tá? As principais fontes de proteína, na verdade, são aquelas de origem animal. Então, não basta simplesmente eu consumir proteína. Quando eu consumo proteína e essa proteína é de origem animal, eu vou ter uma melhor fonte proteica. Por quê? Proteínas de origem animal têm uma maior quantidade de aminoácidos essenciais, que são aqueles aminoácidos que a gente não produz e o nosso corpo tem que ingerir isso pela dieta, como os BCAAs. Então, a ingestão de proteína é importante, a qualidade da proteína também é importante. Qualidade da proteína refere-se à quantidade de aminoácidos essenciais. Aminoácidos essenciais são mais encontrados em proteínas de origem animal. Dentre essas proteínas de origem animal, destaca-se principalmente a proteína do soro do leite, que é o whey protein. O whey protein, ele é rico em proteínas, o whey protein é rico em aminoácidos essenciais, certo? São aqueles fundamentais para a síntese proteica, para o aumento de massa muscular. Carne, ovo, peixe também possuem aminoácidos essenciais, são excelentes fontes de proteína, mas o whey protein hoje é uma das melhores fontes proteicas, justamente porque é uma das proteínas com maior teor de aminoácidos essenciais, certo?
Temos estudos que comparam o whey protein com outras fontes proteicas e esses estudos mostram que o whey protein ele tem uma maior síntese proteica do que várias outras fontes de proteína, como soja, caseína, entre outras, certo? E quanto eu consumo? Óbvio, isso faz parte de uma estratégia nutricional em que ela vai ser traçada por um nutricionista, um técnico, enfim. Mas só para a gente ter uma ideia, os estudos mostram que uma ingestão média de proteína para um indivíduo treinado fica entre 1,4 até 2,2 gramas de proteína por quilo. Tá? Um indivíduo sedentário, ele pode ingerir em média de 0,8 gramas de proteína por quilo. Um indivíduo treinado, 1,4 até 2,2 gramas de proteína por quilo. O que significa isso? Se você pesa 100 quilos e você quer ingerir 2 gramas de proteína por quilo, você faz uma continha básica de 100 vezes 2, você vai ter que ingerir durante o dia uma média de 200 gramas de proteína. Tá? Essa é a continha básica. Pega o seu peso corporal, multiplica pela quantidade de proteína que você quer ingerir. Lembrando que quanto mais intenso é o meu treino, mais proteína eu posso ingerir, tá? Então eu calculo uma quantidade X de proteína para aquele meu peso e eu faço essa conta e eu vou ter uma quantidade de ingestão diária de proteína que eu preciso para síntese proteica e para perda de peso, certo? Só que utilizando esse mesmo exemplo de uma pessoa que pesa 100 quilos, quer ingerir 2 gramas de proteína por quilo, ele vai ter uma ingestão diária de 200 gramas de proteína por dia. Alguns estudos também mostram que eu não posso ingerir isso tudo de uma vez. Eu tenho que fracionar a minha dieta. Por quê? Porque o meu organismo não tem a capacidade de absorver muita proteína. O que mostram os estudos em indivíduos adultos, tá? Vários estudos mostram que se eu faço um treinamento de força e eu não ingiro nenhuma proteína, eu tenho uma menor síntese proteica, tá? O treinamento de força, ele já promove uma síntese proteica, mas a minha síntese proteica é menor quando eu não ingiro proteína do que quando eu ingiro 10 gramas de proteína. Só que, quando eu ingiro 20 gramas de proteína, eu tenho mais hipertrofia do que quando eu ingiro 10 gramas de proteína, tá? E assim como quando eu ingiro 30 gramas de proteína, eu tenho mais hipertrofia, maior síntese proteica, quando comparado com 20 gramas de proteína por dose. Em compensação, os estudos não mostram, a partir de 30 gramas, eles não mostram um aumento na síntese proteica. Então assim, se eu ingerir 50 gramas de proteína, por exemplo, eu não vou ter mais síntese proteica do que se eu ingerir 30 gramas de proteína. Óbvio, a gente está falando de indivíduos normais, não de atletas, que entram vários recursos que a gente não é o mérito do nosso bate-papo de hoje. É indivíduos adultos normais, que fazem treinos de intensidade moderada a alta, por exemplo, até 30 gramas de proteína já é o suficiente. Mas eu tenho que ingerir 200 gramas de proteína durante o dia. Por isso que a gente precisa fracionar a dieta. Por isso que é aí que entra a estratégia de você ter mais refeições durante o dia, tá? Quanto mais refeições eu tenho, menos proteína por dose eu vou ter que ingerir. É mais fácil eu assimilar essa proteína, a quantidade de proteína por dose, quando eu fraciono a minha refeição durante o dia, tá? Por isso que é tão interessante essa estratégia de você fracionar a dieta em várias refeições durante o dia. Tem outro estudo muito interessante também que ele compara três grupos, tá? Durante 12 horas. Um desses grupos ele utilizou 8 doses de 10 gramas de whey protein durante as 12 horas. O outro grupo utilizou 4 doses de 20 gramas de whey protein durante 12 horas. E um terceiro grupo utilizou 2 doses de 40 gramas de whey protein durante 12 horas. O grupo que mais teve hipertrofia foi o grupo que fez 4 refeições de 20 gramas
durante 12 horas. O grupo que fez 8 refeições de 10 gramas teve menos hipertrofia, tá? O que demonstra que eu tenho que ingerir uma quantidade mínima de proteína por dose, eu tenho que consumir uma quantidade ideal de proteína por dose. E o outro grupo que fez 2 refeições de 40 gramas de proteína também teve menos hipertrofia. Por quê? Isso mostra que o nosso corpo não assimila tanta proteína por dose. A gente tem que fracionar isso, certo? Outro estudo bem interessante mostra o quê? Ele compara um grupo que fez dieta durante um mês. Esse grupo ingeriu 0,8 gramas de proteína por quilo e 2 outros grupos ingeriram 1,4, 1,6 e 2,4 gramas de proteína por quilo. O que os autores viram? Os grupos que ingeriram mais proteína tiveram uma perda de peso igual ao grupo que ingeriu 0,8, só que o grupo que ingeriu mais proteína teve uma maior manutenção da massa muscular. O que ingeriu menos proteína perdeu mais massa muscular, que é tudo que a gente falou até agora. Então, assim, treinamento intenso associado com uma dieta adequada é o que a gente precisa para perder massa muscular, para manter a massa muscular e simplesmente perder gordura, tá? Então, assim, resumindo, tudo que a gente conversou até agora, para você ter uma perda de peso com qualidade, é preciso fazer musculação, tá? É preciso fazer treinamento de força. Se eu simplesmente fizer uma dieta hipocalórica, eu perco peso. Um exemplo que eu vejo na prática são com lutadores de MMA, que eu trabalho bastante. Lutadores de MMA, na última semana, chegam a perder 10 quilos, tá? Na balança, sem praticar exercício, ou praticando muito menos atividade física. Então eles diminuem bruscamente a atividade física e mesmo assim conseguem perder 10 quilos só com dieta. Só que é uma perda com a água, eles perdem massa muscular, não é uma perda com qualidade. Então, se eu quero perder peso na balança, a dieta é fundamental. Em alguns casos, é necessário perder peso na balança, como a gente falou lá no começo do nosso bate-papo. Um indivíduo obeso, por exemplo. Um indivíduo obeso, ele não pode aumentar de peso de forma alguma. O problema dele é o peso. Então, ele tem que diminuir o peso. Muitas vezes, em alguns casos, o obeso começa a treinar e ele até mesmo aumenta o peso porque ele acaba ganhando mais massa muscular. Assim como o lutador, que eu também não posso aumentar a massa muscular dele na fase final porque ele tem que perder peso. São casos específicos em que eu não posso aumentar a massa muscular porque ele vai subir de peso. Mas, quando eu penso em perda de peso com qualidade, a ideia é manter a massa muscular e somente perder a gordura. A gente tem que lembrar também que quando eu faço essa perda de peso com qualidade, a diferença na balança vai ser muito menor, tá? Então, assim, muitas pessoas não conseguem ver diferença na balança com uma dieta, mas conseguem ver uma mudança corporal, mudança em roupa, mudança no corpo mesmo. Isso significa que essa pessoa está preservando ou aumentando a massa muscular e está perdendo gordura, certo? Atividade aeróbia de baixa intensidade ou média intensidade não são as mais indicadas para se manter massa muscular. Então, aquela velha história de se treinar durante 1 hora, por exemplo, fazer o cardio de 1 hora, é muito menos eficiente você fazer um cardio de uma hora pensando em perda de peso com qualidade do que fazer uma atividade intervalada de alta intensidade. Se você quer preservar músculo, opte pela prática da atividade intervalada de alta intensidade, o HIIT. É óbvio, você pode intercalar atividades de maior duração com atividades intervaladas. Você também não tem que ficar somente em um, somente em outro. Algumas pessoas, por exemplo, gostam de fazer aeróbio em jejum. Vários estudos mostram que aeróbio em jejum, realmente, se você comparar uma atividade em jejum com uma outra atividade alimentada
só que ambas da mesma intensidade, o jejum sempre vai gastar mais calorias durante o treino. Em contrapartida, aeróbio em jejum muitas vezes até mesmo diminui o metabolismo de repouso, tá? Nós temos alguns dados que mostram que aeróbio em jejum diminui o metabolismo de repouso. Não estou falando que aeróbio em jejum não emagrece. Você precisa entender, na verdade, a gente precisa entender qual é o foco, o que a gente quer, qual é a estratégia. Se a estratégia foi aumentar o metabolismo de repouso, aeróbio em jejum não aumenta o metabolismo de repouso. Atividade aeróbica de média e longa duração não aumenta o metabolismo de repouso. Eles podem até diminuir. O que aumenta o metabolismo de repouso é a atividade intervalada de alta intensidade, certo? A gente tem a ingestão de proteínas, a gente tem que fazer uma ingestão adequada de proteínas, tá? Então, assim, uma dieta, principalmente para perda de peso com qualidade, deve ser formada por uma ingestão correta de proteínas e também de carboidratos. Muitas pessoas têm uma estratégia de zerar carbo, tá? Alguns estudos mostram também que se você zerar o carbo, isso também diminui o metabolismo de repouso. O que eu tenho que fazer, sim, é uma adequação. Quando eu estou numa fase de aumento de peso, de aumento de força, eu vou aumentar a minha ingestão de carboidrato. Tá? Quando eu estou em uma fase de perda de peso, só que querendo preservar a massa magra, eu diminuo a ingestão de carboidrato, eu opto sempre por carboidratos de baixo índice glicêmico, mas eu não tenho necessariamente que zerar o carbo. Somente na fase final de alguma estratégia, de algum bodybuilder, por exemplo, fitness ou algo assim, tá? Então, esses são os principais pontos que eu tinha para falar para vocês. Espero que tenham gostado. Foi mais um bate-papo mesmo, até mesmo pelo tempo que a gente tem, que é curto. Mas os principais conceitos são: quer perder peso com qualidade? Treine musculação. Faça atividades aeróbias, priorize atividades aeróbias de alta intensidade, faça uma ingestão correta de proteínas. Esse é o segredo. Espero que tenham gostado. Muito obrigado.